E aí galera, tudo bem? Alô você, olha só, a gente vai começar a aula de hoje falando sobre um tema muito interessante, que é a matéria de hoje é atualidade. Terão editais, galera, que trará para vocês exatamente esse nome, tá? Entre as disciplinas que vocês têm disponível no edital para estudo, virá o nome atualidade. Porém, terá editais que não virá o nome de atualidade. Porém, tudo que está sendo ensinado em uma matéria de atualidade vocês podem utilizar, né, na matéria de história, como por exemplo, e principalmente o que será ensinado hoje na matéria na aula de hoje, vocês podem estar utilizando em matérias de direito também, tá bom? Não será descartado. Atualidades é algo muito amplo, tá? É algo que não tem como eu mencionar para vocês algo simples ou dar muitos resumos, tá? É algo bem amplo. Atualidades é tudo aquilo que vem desde 1945 em diante, ou seja, desde 1945 até hoje, até os dias de hoje, a gente trata sobre atualidade, tá bom? E hoje, na aula de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mais de 30 anos da nossa Constituição atual, tá bom? A gente vai estar passando um pouquinho sobre todas as outras constituições que a gente já teve, mas principalmente a gente falará dos mais de 30 anos da Constituição atual, que é a Constituição de 1988, tá bom? Assim, galera, a data da Constituição atual, certo? Ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, tá bom? O que é uma Constituição? Eu não sei o que é uma Constituição, eu nunca estudei sobre isso, eu não faço ideia do que seja uma Constituição. Você que já está estudando para o concurso público, você sabe o que é uma Constituição, pelo menos, tá? O que é uma Constituição? A Constituição, ela é um conjunto de leis de um país. A Constituição é a lei máxima de um país, tá? Vocês podem estar anotando tudo que eu disser aqui, eu até prefiro, tá? Vai ter ali o material que eu disponibilizei para vocês, mas eu prefiro que vocês anotem, tá? Porque quando a gente anota, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Vocês vão poder pausar o vídeo, vocês vão poder voltar, então não há problema, tá certo? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então vamos lá, galera. Voltando aqui a aula de hoje, a gente já teve até o dia de hoje 7 constituições, desde as constituições do período do Brasil Império, né, até os dias de hoje, certo? Então assim, as constituições eu vou passar um pouquinho as datas, anotem, é importante, certo? A primeira constituição, que é a Constituição do Brasil Império, ela foi outorgada em 1824, tá certo? Chamada Brasil Império, Poder Moderador, tá bom? A próxima Constituição, ela é 1891, foi o ano que ela foi promulgada, que aí foi a questão do ano do Brasil República, tá? Depois disso teve 1934 só, que foi a próxima Constituição promulgada, que aí veio toda a questão, né, do que a gente hoje reclama, mas antigamente não tinha, que é a CLT, que é o conjunto de leis trabalhistas, tá? E o voto obrigatório, tá bom? A próxima foi em 1937, tá? Ela foi outorgada, que aí foi chamado de Estado Novo, que ela foi apenas de 1937 até 1945. Vocês sabem que época foi essa, tá? Que foi a época da ditadura varguista, que foi chamada, que é conhecida hoje, nos dias de hoje, que teve também a pena de morte, tá? Foi a única constituição no nosso país até hoje que teve a pena de morte como uma lei, né, uma lei do país, tá, galera? Depois disso teve 1946, um ano depois do término da ditadura varguista.
que foi promulgada, tá? Fim da pena de morte. Foi marcada pelo fim da pena de morte, ou seja, retiraram a lei da pena de morte. Depois dela foi 1967, que aí foi exigência militar, atos institucionais. 1988 foi a última até os dias de hoje, logicamente. Pode ser que ainda venham no futuro fazer uma nova Constituição, nunca se sabe, né? Então, hoje é de 1988 a Constituição atual, tá? Ela foi promulgada no governo José Sarney. Ela é chamada também de Constituição Cidadã, tá bom? Que daí ela foi elaborada durante 20 meses, galera. Demorou 20 meses para ela ser elaborada. Então, para vocês verem que você construir uma Constituição não é nada muito simples, tá? Demanda tempo, tem que pensar em todas as leis, até tudo está exatamente da forma que eles querem, demanda tempo. Então demorou 20 meses para a Constituição de 1988 ficar pronta, tá bom? Voltando aqui então, galera, a gente vai passar um pouquinho de novo sobre essas constituições que eu falei anteriormente. E a gente tem que lembrar uma coisa, tá, galera? Dentre essas 7 constituições, 2 delas foram aprovadas por meio de outorga, tá, galera? Então a gente tem que ficar atentos a isso, tá bom? Que é na realidade uma imposição. Uma delas foi feita por exigência militar no período da ditadura civil-militar no Brasil, e 4 delas foram promulgadas. A primeira delas foi uma outorga, tá, galera? Então que isso fique bem claro, que é a Constituição do Brasil Império, tá? Ela começa mentindo, né? Dizendo que o Brasil é um país livre, formado por uns cidadãos livres, em 1924, com 8 milhões de escravos no país, e a gente era um país livre, formado por cidadãos livres, né? Aqui ela institui o nosso poder moderador, tá bom? Quem lembra um pouquinho da história, lembra disso, o nosso poder moderador, tá bom, galera? Anotem tudo isso. Então assim, Pedro, a Constituição de 1891, ela já foi promulgada. E ela é a primeira Constituição do período republicano no Brasil, tá certo? É a primeira do Brasil República. A terceira Constituição brasileira, ela também foi uma Constituição promulgada, beleza? Pelo senhor Getúlio Dornelles Vargas, após a Revolução de 1930. E é nela onde a gente vai ter, por exemplo, a presença da nossa CLT, como eu havia falado antes, né, a Constituição de Leis Trabalhistas, baseada na Carta de Lavoro. É aí onde a gente vai ter a instituição, por exemplo, do voto do voto obrigatório. Então você vai ter aí mais uma presença de uma Constituição. Pedro, 1937, o que eu vou ter? Eu não vou ter uma Constituição promulgada, eu vou ter uma Constituição outorgada. Professor, o que aconteceu em 1937? Você vai ter o início de um período antidemocrático no Brasil, que é o período do Estado Novo, de 1937 a 1945, que daí, ou se você preferir, ditadura varguista, como eu já havia dito antes, beleza? Ditadura varguista. Para vocês descreverem, eu vou dar um tempo. E quando eu penso na ditadura varguista, você vai lembrar que esta Constituição instituiu no Brasil a pena de morte. Assim como eu já havia falado, não existia antes.
E como todo mundo diz, nunca existiu, tem muita gente que diz, nunca existiu pena de morte no Brasil. Já existiu. Na Constituição outorgada por Getúlio Vargas, teve, tá, galera? A gente teve mais uma Constituição que foi promulgada em 1946, beleza? A Constituição de 1946, ela foi promulgada, certo? Aí, o que a gente tem? Essa Constituição, ela já marca o fim da Segunda Guerra Mundial, correto? Onde você já vai ter um período menos fascista, eu diria, vamos dar um nome onde está bem alta, né? Onde você vai ter aí o retorno, né? O fim da pena de morte, tá bom? Já na Constituição de 46, marcada pelo fim da pena de morte no Brasil. Então, desde 1946, a gente não tem pena de morte no território brasileiro. Tá? Em 1967, a Constituição ela foi uma exigência militar. Anota aí, exigência militar. A gente viu o período antidemocrático no Brasil, a gente vivia um período de estado de exceção, a gente teve aí uma exigência militar, onde o chefe de estado tentou destruir os poderes. Aí é onde a gente vai ter os famosos atos institucionais, tá? Atos institucionais e vários prejuízos ao regime democrático. Até hoje a gente sofre por parte desse período, tá? E a Constituição, de 1988, essa que completa mais de 30 anos, ela foi promulgada pelo presidente à época, José Sarney, ou José Ribamar Sarney, né? Aquele que manda e desmanda no Maranhão, no Piauí, né? No Alagoas, onde ele quer mandar, ele manda, né? Eu não sei o que acontece, não. E essa Constituição, meninada, quando a gente fala dela, a gente vai falar justamente o quê? Que ela é chamada de Constituição Cidadã. Anotem isso, por favor, é importante, pode cair em prova. Constituição Cidadã. O Brasil estava saindo de um período civil-militar de 1964 a 1985, a gente viu a ditadura militar, né? E depois de 85 a gente começou um processo chamado de redemocratização no Brasil. Então o que acontece? No ano de 1987 vai marcar a instalação de uma Assembleia Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte, correto? Para que nós pudéssemos, então, como é que eu posso dizer? Para que nós pudéssemos elaborar, né, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela foi capitaneada pelo senhor Ulisses Guimarães, né? Gravem esses nomes, uma das figuras mais importantes da política no período do Brasil, tá? Senhor Ulisses Guimarães. Que, com várias manobras políticas, fez com que o próprio José Sarney assumisse a presidência da República depois da morte do senhor, né, Tancredo Neves. Então, eu não sei se foi bom, se foi ruim, mas fez. Essa constituinte, ela durou 20 meses, a elaboração na nossa Constituição, certo? Ela tem esse cunho, esse apelido de Constituição Cidadã, porque a gente teve sim uma participação muito grande da sociedade civil na construção da nossa Constituição Federal, tá? Então, tanto a sociedade civil participou, como movimentos sociais autônomos, beleza? Como sindicatos, né, participaram da construção dela. E a gente teve também a participação de 559 parlamentares na época, beleza? Alguns muito importantes na construção dessa Constituição, nessa Carta Maior. 62 senadores e 487 deputados federais, se eu não me engano. Exatamente aí, senhor Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, disse,
né? Declaro promulgado que o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil, que Deus nos ajude para que isso se cumpra, né? Essa Constituição cidadã brasileira, o senhor Ulisses Guimarães disse, né? Acontece? Não muito, mas isso não é o assunto de agora. Vamos lá. Eu gosto sempre de pontuar para você que a Constituição Federal Brasileira, ela sem dúvida nenhuma trouxe mudanças importantes para a gente. Já no artigo 1º, parágrafo único, você vai lembrar que todo poder emana do povo, né? Se você ler, você sabe disso, né? Que vem através dos seus representantes do termo da Constituição. Então o artigo 1º já mostra que o intuito democrático de uma mudança no quadro social, político brasileiro, sem dúvida nenhuma, inicia já no artigo 1º. Mas eu também gosto de pontuar que existem mudanças que são fundamentais, né? E sem dúvida nenhuma, dos artigos constitucionais, o que é mais deliciado pelos constitucionalistas é o bom e velho artigo 5º, né, onde todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do seu direito à vida, à liberdade, à desigualdade, entre essas outras coisas aí, que eu não vou lembrar agora de cabeça. Sem dúvida nenhuma, o artigo 5º está aí posto pra gente, tá? Quando eu digo isso, eu gosto sempre de lembrar que a Constituição faça aí um esquema legal que vocês vão entender depois, galera, porque senão vocês ficam perdidos, pelo amor de Deus. Eu fiz o meu, tá bom? É do jeito que eu entendo, ficou simples, mas eu entendo assim, tá? Ah, Pedro, então você pode ter a certeza que a Constituição, ela marca um novo arcabouço jurídico institucional no Brasil. É isso daí, tá bom? E o que a gente tem que lembrar, tá? Quais são as principais mudanças que a gente vai ter nessa Constituição Federal de 1988? Quais as principais alterações? Talvez a gente não lembre de algumas delas, né? Porque hoje já fazem parte do nosso cotidiano, mas a população que é mais jovem no Brasil, ela não viveu um momento onde, por exemplo, os analfabetos eles não poderiam votar no Brasil. Onde, por exemplo, as mulheres não poderiam votar no Brasil. Onde os jovens de 16 a 18 anos não poderiam votar no Brasil. Então a gente tem muitas mudanças. Entre essas mudanças, o direito a voto aos analfabetos. O direito de voto, né, galera, dos analfabetos. Vou esperar vocês anotarem, fiquem tranquilos. Então anotem, direito dos votos aos analfabetos. Vamos lá, galera. O que mais a gente tem? Você pode marcar também que a gente vai ter o direito de voto não obrigatório, tá bom, galera? Agora é o direito de voto não obrigatório, é optativo. Você escolhe se quer ou não votar, que seria os jovens de 16 anos, ou entre 16 anos e 18 anos de idade, não é isso? É uma outra mudança importante, muito importante na verdade. Então assim, Pedro, aqui nós vamos ter várias mudanças ligadas ao direito ou aos direitos trabalhistas, correto? Uma mudança que de fato vem sofrendo alterações ultimamente, que a gente vem perdendo tudo, parece, a gente alterou aqui as jornadas de trabalho, que eram de 48 horas semanais, tá? 48 horas semanais, e elas passaram a ser passou a ser a época, de que a gente começou a fazer a jornada de trabalho de 44 horas semanais, assim, é uma reforma boa que agora está querendo ser mudada, mas vamos lá. Aí vai aparecer também o velho e bom seguro-desemprego, é algo bom, né? Quando você sai ali do servicinho, fica aquele tempinho ali, mas deixa ele acabar, pra tu ver como ele era bom. Seguro-desemprego. Aí você tem a famosa
as famosas férias, né? As férias remuneradas, que hoje você pode sair de férias e ainda assim você vai receber o seu din-din, onde você tem aí que adicionar 1/3 do seu salário. Então você vai ter aí algumas mudanças ao direito trabalhistas importantes, tá? Aí você vai ter a inclusão das eleições majoritárias em 2 turnos, que antes não existia 2 turnos nem mesmo para as eleições majoritárias, tá bom, galera? Desculpa, galera, não sei o que está acontecendo. Então, assim, você está vendo que está sendo desenhado inúmeras mudanças no cenário brasileiro e que essa Constituição, ao longo do tempo, ela sofreu várias emendas. Até dezembro do ano de 2017, a gente tinha 104 emendas constitucionais, até dezembro de 2017, tá? Provavelmente teve mais algumas depois disso, né? Mas ao todo na história até dezembro de 2017 a gente teve 104 emendas, tá bom, galera? Nessa nossa Constituição atual. E é óbvio que isso vai aumentar, eu não tenho a menor dúvida, tá bom? 104 emendas constitucionais ao longo da nossa história. Então, Pedro, o que a gente pode falar? Moçada, a gente vai ter lembranças que fala da segurança do direito individual do indivíduo, no manual de indução. Tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de lembrar, que é a presença de que, quero ver se vocês sabem, a institucionalização do habeas corpus. Ninguém pode ser preso injustamente ou ilegalmente nesse país, mas quase ninguém é preso ilegalmente aqui nesse país. Isso é balela, galera, não existe. Então, galera, o habeas datas também vai aparecer aí, tá bom? É uma outra mudança que a gente teve. O que mais, Pedro, que a gente vai ter? Reforma do sistema tributário. Tá bom, galera? Poxa, a gente teve inúmeras mudanças, não é? Várias mudanças, galera, a gente teve. Professor, eu lembro que aqui é onde a educação... a educação vai ser obrigação de quem? Do Estado. Isso aí, galera. Aqui a obrigação da educação vai ser do Estado, galera. Tá certo? E em que níveis? Você pega, por exemplo, estados e Distrito Federal. Eu tenho ele como sendo responsável pela educação fundamental e a educação do ensino médio, beleza? Aí a gente tem aí o ensino infantil, de responsabilidade das prefeituras, tá? E o ensino superior, que é federalizado, responsável a cargo da União, como as universidades públicas, como os institutos federais. Então vai aparecer aqui a educação. O que mais vai aparecer? Galera, a saúde, tá? É aqui que a gente tem a criação do quê? Do SUS. Professor? É aqui, a criação do Sistema Único de Saúde, que antes não existia. Saúde, que é o direito de todos, dever do Estado, e é isso daí. Tá tudo no meio aí, tá bom, galera? Tudo filé, tá bom? Então eu posso lembrar aí também que você vai ter uma maior presença, né? Aí o Ulisses de Guimarães foi muito feliz quando falou dos direitos sociais, que vai ter o surgimento da defesa do consumidor, os direitos do consumidor. Na Constituição Federal, no artigo 225, que a gente vai ter também a presença, as questões que envolvem o meio ambiente, tá? Aquele meio ambiente equilibrado, não é isso? Que a gente vê sempre isso quando fala dessas prerrogativas constitucionais, onde fala lá das noções de sustentabilidade. Então, moçada, tudo isso vai aparecer aí na Constituição Federal Brasileira. Constituição essa que você sabe tem uma supremacia material e tem também uma supremacia o quê? Formal, por ser ela o quê? A lei máxima, tá bom? Então você vai lembrar
tanto supremacia, né? Supremacia formal. O que é essa supremacia formal? É aquela que diz respeito à rigidez da Constituição. E a supremacia formal fala do conteúdo. Material, perdão, e formal. A formal fala da rigidez e a material, positivo, e a material vai falar do conteúdo. Então, moçada, quando você parar para pensar nisso, a gente está construindo ao longo desses 30 anos uma frágil ainda ideia de, como é que eu posso dizer, de cidadania, tá, galera? É frágil ainda o que a gente está construindo, apesar de tudo isso, tá, galera? Tem um professor que eu gosto, Milton Santos, que no Brasil não existe essa ideia tanto de cidadãos, né? Os cidadãos gostam de direito e deveres. E no Brasil os que se intitulam de cidadãos gostam mesmo de privilégios, tá? É uma grande diferença, tá, galera? Não é verdade? Então, lembrem-se sempre, vocês futuros servidores públicos e cidadãos que vão trabalhar para a sociedade brasileira serão funcionários do povo, tá certo? Direito, dever e privilégio são coisas diferentes. Se eu pegar você atendendo alguém na frente do outro, você tá lascado, tá bom, galera? Então prestem atenção nisso daí. Então, galera, falta a gente construir no Brasil ainda uma ideia muito forte de cidadania. A cidadania no Brasil é frágil, a democracia no Brasil é frágil, tá? Ela veio se construindo ainda aos poucos e a gente tem muito tempo ainda em construção, mais de 30 anos. Poxa, é muito pouco tempo para a gente poder falar em uma democracia de fato no Brasil, tá? Parece muito, mas não é, tá? Então eu quero que você me acompanhe para a gente poder responder algumas questõezinhas aí sobre essa questão de direito federal, tá bom? Dessa Constituição Federal, perdão. Né? Vamos lá, vocês têm aí no material de vocês, tá? Vocês têm aí no material de vocês essas questões, tá, galera? Eu vou ler aqui, vou resolver com vocês e eu quero que vocês se atentem sempre, tentem pegar mais questões sobre o assunto, tentar fazer em casa, dar uma estudada, tá? Não fiquem presos somente nessa aula aqui, estudem em casa, vocês têm que arrumar um tempinho para isso, tá? Não é muito difícil, 1 horinha ali por dia, 2 horinhas que vocês conseguirem arrumar, tá ótimo, desde que vocês tenham uma constância no estudo, vocês vão bem sim, tá? Tá, galera? Vocês só não podem deixar de estudar, não podem deixar de desanimar. Quem sou eu para falar, né? Eu desanimo várias vezes também, isso acontece, é normal, é do ser humano, tá? Mas vocês têm que pegar firme, pegar com foco, porque, galera, não é fácil um concurso público, seja na área militar ou na área policial ou qualquer outra área, tá, galera? Não se iludam de que vocês, só porque vocês estão estudando, vocês vão se sair bem, tá, galera? Por que eu tô falando isso? É para desmotivar? Não, é para vocês não chegarem no dia da prova, por um momento, por nervosismo às vezes, vocês acabarem, até sabem a resposta, tá? Mas acontece, por nervosismo, vocês passarem pro gabarito a resposta errada. Às vezes vocês não se saírem tão bem, acabarem reprovando. Então eu tô falando isso não para desmotivar vocês, mas para que vocês tenham em mente que não passou nesse, passa no próximo. Vão ter vários concursos, é uma coisa que nunca vai acabar, galera. Sempre vão ter novos concursos, né? Então eu peço que vocês continuem estudando sempre, dando o seu melhor. Quando sair uma prova, vá para passar na prova? Não, vão para dar o melhor de vocês. Ah, mas eu quero passar. Tudo bem, mas dê o seu melhor. Por que eu digo dê o seu melhor e não vai na mente, eu tenho que passar? Porque se vocês chegarem na mente, eu tenho que passar, e acabarem reprovando, vocês vão se frustrar. A frustração acaba trazendo um desânimo e vocês podem desanimar de estudar e não quererem mais saber disso. Então coloquem na cabeça de vocês, eu tenho que dar o meu melhor, tenho que chegar lá na prova e dar o meu melhor para que eu consiga ter uma boa nota, um bom resultado e assim eu consiga a minha aprovação. Tá certo, galera? Então vamos lá. A questão número 1, vamos lá. A respeito da evolução histórica do constitucionalismo do Brasil,
das concepções e teorias sobre a Constituição e do sistema constitucional brasileiro, julgue o item a seguir. A Constituição Federal goza de supremacia tanto do ponto de vista formal, material, quanto do formal, tá? A gente acabou de falar isso, tá? Que a supremacia material, beleza? Supremacia material é essa, que fala do conteúdo da norma, beleza? Ok. Assim como a supremacia formal, beleza? Supremacia é essa que fala do quê? Que fala da Constituição rígida, não é isso? Que é fundamental, que é um atributo imprescindível, diga-se de passagem, para quê? Para o chamado controle de constitucionalidade das leis, beleza? O controle de constitucionalidade da lei, beleza, galera? Então, relembrado isso, galera, fiquem com isso em mente que a gente vai resolver essa questão. Então, assim, o conteúdo aqui dessa pergunta está o quê? Correto, beleza? Vamos para a questão seguinte, tá, galera? De acordo com a Constituição Federal de 1988, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente, letra A, na educação infantil e no ensino fundamental, letra B, nos ensinos fundamental e médio, letra C, nos ensinos médio e superior, letra D, no ensino médio regular e à distância, letra E, galera, no ensino médio e na educação profissional técnica. A gente também falou disso, tá, galera? Vocês têm que prestar atenção, porque a gente acabou de falar, então vocês têm que saber, né, essa resposta. Está fácil, está simples, né? Vou deixar um tempinho para vocês pensarem e eu já vou dizer a resposta, tá? Vamos lá, galera, pensem aí. Então ele está falando de quem? Dos estados e do Distrito Federal, que vão atuar sobretudo aonde? Sobretudo nos ensinos fundamental e médio. Então, ou seja, é o item B. Esse é o item correto, tá bom? Beleza, galera? Foi para conta. Aula de atualidades falando sobre os mais de 30 anos da Constituição Federal Brasileira, tá? Um forte abraço e até o próximo encontro. Valeu!